Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, o Sim Notícias desta quinta-feira já está começando com os principais destaques que marcaram Linhares e região. E você vai ver na edição de hoje. CPI da Câmara conclui investigação sobre a conduta de servidores públicos no episódio da enfermeira do HGL que dirigiu uma ambulância em junho deste ano, levando o paciente para o Hospital Rio Doce. Por causa de obras do novo aeroporto de Linhares, acesso ao Parque da Lagoa Juparanã está fechado. E ainda, equipe de paratletas de Linhares supera desafios e vai para a seletiva em Vitória. Sepultado o corpo de advogado ex-presidente da OAB aqui em Linhares. Confira hoje a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Marsalha. A nossa entrevista do último bloco de hoje é com Helber Costa Nascimento, presidente da Serliges, falando sobre a história de Linhares no aniversário da nossa cidade. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias, que está começando. Linhares se vê aqui. Na Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Em junho deste ano, um episódio envolvendo uma enfermeira do Hospital Geral de Linhares, que teve que dirigir uma ambulância para levar um paciente até o Hospital Rio Doce, ganhou repercussão no país. Bom, por causa desse incidente, a Câmara de Vereadores de Linhares abriu uma CPI para investigar o caso. E o resultado dessa investigação foi apresentado agora. As investigações foram feitas pela Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Câmara de Vereadores de Linhares. Ao todo, 9 servidores públicos foram ouvidos sobre o episódio envolvendo uma enfermeira que tomou a direção de uma ambulância do HGL para levar um paciente em estado grave ao Hospital Rio Doce. O fato, ocorrido no início de junho deste ano, ganhou repercussão nacional. À época, a enfermeira informou que assumiu o volante da ambulância porque não havia motorista disponível para levar o paciente para outro hospital. O presidente da comissão que investigou o caso, no entanto, disse que vários servidores falharam. A Carolina Alves, a enfermeira que era coordenadora do pronto-socorro, a mesma, ela falou para o seu Hernandes que o motorista estava lá, um terceiro motorista, tendo em vista que nós tínhamos um motorista ali no hospital HGL, o mesmo falou que não teria condições, mas o que ele trouxe de provas é contra-prova contra ele mesmo. O segundo motorista que estava ali no HGL, o mesmo, 24 horas, o mesmo saiu para ir para sua casa tomar um banho. Tendo em vista que a Carolina Alves foi informada que os mesmos não tinham condições. O diretor de transporte do HGL liga para a central de ambulância. A central de ambulância desloca o motorista para o hospital HGL, demora-se 2 minutos para ele chegar. Chegando no HGL, a senhora, a enfermeira Carolina mesma, o dispensa ele. Solicita que a enfermeira Pabliane pegasse a chave lá na central de ambulância interna no HGL e a mesma tirou a ambulância e colocou na rampa. E a mesma conduziu a ambulância para o Hospital Rio Doce, tendo em vista quando o senhor Sid Clay ele chegou no Hospital HGL, que pediram ele para retornar do seu banho, o mesmo comunicou o senhor Berruga que o levasse ao Hospital Rio Doce. E o mesmo prontamente pega o carro, juntamente com o Sid Clay, um carro particular. Sid Clay dirige o seu carro até o Hospital Rio Doce e lá o Berruga traz o carro do Sid Clay e depois ele assume o controle, o Sid Clay, da ambulância, mas só ele mesmo vindo com a ambulância UTI. A coordenadora de enfermagem do hospital que dirigiu a ambulância no dia do fato chegou a ser homenageada dias depois na Câmara de Vereadores. Mas, na opinião do presidente da comissão que investigou o caso, a própria enfermeira foi culpada por boa parte da repercussão negativa que o caso ganhou. Principalmente da senhora Carolina Alves, que era enfermeira, onde que a mesma dispensou o senhor motorista que veio da central de ambulância. Se ela não tivesse dispensado, não tinha dado tanta ênfase e tantos holofotes nesse Brasil afora. O vereador Jean Menezes considerou que houve falta grave por parte dos servidores e disse quais são as providências que serão tomadas a partir de agora. Nós estamos encaminhando para o chefe do Poder Executivo uma abertura de processo administrativo, a Promotoria de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo para tomar as devidas providências em cima desse caso, onde que nós tiramos a conclusão que, por causa
desses 4 profissionais que levou o nome de Linhares a negativo no Brasil afora. O presidente da comissão também disse que o paciente transportado no dia do episódio não estava em estado tão grave assim quanto informado pela enfermeira. As obras do novo aeroporto de Linhares começaram. Segundo a empresa responsável pelos trabalhos, nos próximos dias haverá mudanças no trânsito da região. A estrada que leva ao antigo clube do Linhares obrigatoriamente vai ser fechada devido à nova pista de pousos e decolagens do aeroporto, que será ampliada de 1.350 metros para 1.860 metros. A nova pista, então, com essa ampliação, vai ter capacidade para receber aeronaves de maior porte. O terminal de passageiros também ficará maior, saltando de 60 para 2.160 metros quadrados. A previsão é de que a obra fique pronta em meados de 2019. Bom, quinta-feira é dia da coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Boa noite. O que é um estado emocional? É a nossa maneira de ser em qualquer momento. Existem os estados de recursos, que são úteis para realizar coisas, e os sem recursos, onde somos limitados em nossa capacidade. E como mudar um estado emocional limitante? Imagine que um homem estava indo para um casamento, ele pegou um engarrafamento enorme. Pior, estavam fazendo obras na estrada e um calor insuportável, carros enguiçados, enfim, aquela confusão. Quando chegou, já tinha perdido a cerimônia e metade da festa. Estava com um humor horrível. Um dos sobrinhos dele, que tinha 6 anos, perguntou por que ele estava tão irritado daquele jeito. E ele contou toda a história. E o sobrinho disse, mas tio, você agora não está dirigindo. Nesse momento ele teve uma mudança de estado. Pare e analise em 3 aspectos. Eu estou irritado, eu estou me sentindo irritado ou eu estou escolhendo me sentir irritado. Emoções são escolhas. Você também pode investigar a emoção de outra forma. Por exemplo, você pode pensar, passei toda a manhã me sentindo irritado. Como consegui fazer isso? Como deixei me aborrecer hoje? O que aconteceu para eu ficar assim? Sobre quem ou o que eu estava pensando? Quando você reconhecer a emoção e vê-la como uma mensagem proveitosa, já terá dado o primeiro passo para a mudança. O segundo passo é a aceitação daquilo que é, sem julgar se isso é bom ou ruim, se é certo ou errado, se deveria ou não deveria se sentir assim, apenas aceitar exatamente como é. Isso diminui a intensidade do sentimento. Terceiro passo é identificar o que você pode fazer para que isso não volte a acontecer. E por último, lembrar-se de coisas que te trazem sensações agradáveis e alegres. Experimente, você pode se surpreender com o resultado. Muito obrigado, Margarete, pela participação. Excelente final de semana e até quinta-feira que vem. E a gente confere como fica o tempo nesta sexta-feira em nossa região. Aqui em Linhares, temperaturas entre 18 e 24 graus. Colatina com mínima de 17 e a máxima de 25. Em São Mateus, variação entre 18 e 24. Em Vitória, mínima de 18 e máxima de 23 graus. E daqui a pouco, depois do intervalo, você confere. Equipe de paratletas aqui de Linhares vence desafios, supera dificuldades e vai para a seletiva que acontece neste final de semana em Vitória. É um instante só. Foi sepultado nesta quinta-feira à tarde o corpo do advogado Antônio da Silva Pereira, aqui em Linhares. Ele já foi presidente da subseção da OAB aqui no município e faleceu no Hospital Metropolitano em Vitória, onde estava internado para tratar de problemas cardíacos. O velório foi na sede da subseção da OAB, no bairro Três Barras, e o sepultamento aconteceu às 4 da tarde no cemitério São José, no bairro Interlagos. Os nossos sinceros sentimentos a toda a família do advogado Antônio. Bom, 7 estudantes de Linhares treinam firmes para participarem de uma seletiva de atletas paralímpicos em Vitória no próximo final de semana. A turma, que é exemplo de superação, está sendo treinada pela técnica Kelly Bonicenha.
Quem vê a Suelaine, ou Sol, como é carinhosamente chamada, esta estudante de 16 anos, lançando a bolinha desse jeito, não imagina a evolução que ela vem conseguindo com esse treinamento. A Sol nasceu com uma paralisia cerebral, mas isso não tem impedido a jovem de alçar altos voos. Ela treina com esse grupo de 7 atletas paralímpicos de Linhares que irão buscar no próximo sábado, em Vitória, uma vaga no Nacional da categoria em São Paulo. Todos aqui são grandes exemplos de superação e de amor ao esporte, como o Caio, que sofreu um tumor na perna. Sempre foi um amor que eu tive pelo esporte, de fazer tudo que dava para fazer, mesmo com limitações ou não. Para mim traz ânimo, traz disciplina, traz tudo. Orgulhosa, a mãe acompanha de perto e fala sobre a força de vontade do filho. Está sendo muito gratificante, assim, como ele falou, todo o período em que ele ficou afastado, ele sempre gostou muito de esportes, foi muito difícil e a partir do momento em que ele viu uma oportunidade, né? Ele viu que ele era capaz de praticar algo novo, assim, tem sido fantástico. Ele tem vontade de sair de casa para treinar, vontade de sair de casa para ir para academia, porque ele sabe que ele precisa fortalecer para ir melhor nos treinos, enfim, assim, está sendo ótimo. Foi de nascença, mas sempre procurei estar nos esportes, sempre tive juntos, praticando, nunca foi empecilho, em momento algum tive isso como empecilho. Sempre foi uma motivação para mim sempre continuar querendo buscar mais sobre o esporte. Diferente dos demais colegas, o Breno não nasceu com nenhuma deficiência física, mas um acidente com uma pipa quase custou a vida dele. Foi acidente mesmo, de pipa. Você foi tirar uma linha de pipa da fiação? Na fiação, aí sofri um choque elétrico. Eu sempre gostei de trabalhar assim antes do acidente. Aí os professores de educação física me indicaram o Kelly, e essa pessoa maravilhosa, puxar um saco dela um pouquinho, né? Aí ela me fez se apaixonar pelo esporte, pelo atletismo, e sou grata a ela, a Deus e meus pais. E essa turma é mesmo guerreira, além de ter que superar todas as limitações físicas, eles ainda não têm um espaço adequado para treinar. O único espaço cedido que eles conseguiram foi esta quadra de areia aqui da Escola Estadual Emir de Macedo Gomes. Mas isso não tem sido motivo para desânimo. Estou com fé em Deus que eu vou conseguir uma medalha, trazer um orgulho, né, para Linhares. Eu lutava por outro município antes, que foi Vila Velha, mas agora eu estou para cá e vou trazer um orgulho, né? A treinadora da equipe é a Kelly Bonicenha, que já foi campeã nacional 2 vezes como técnica de vôlei e se sentiu atraída em ajudar esses meninos voluntariamente. A gente está aí com a intenção de classificar os 7 meninos aí para sábado e a gente tentar essa vaga no nacional. Para a treinadora, a maior dificuldade do momento é mesmo a falta de estrutura. Esse gigante aí, que é a falta de apoio, né, a falta de um local apropriado, a falta de material, que a gente pega tudo aqui na Escola Emir de Macedo Gomes, né, emprestado. Nós não temos material específico para os meninos. A Kelly é fantástica, assim, foi ela que nos procurou, sabendo da limitação dele, sabendo que a gente tinha participado da seletiva no ano passado e não tinha conseguido a classificação. Vocês viram aqui, a gente não tem estrutura para treinar e ainda assim ela trabalha com o que tem, né, com todos os alunos, com muito amor e, enfim, a gente está na expectativa de que eles consigam, todos eles consigam uma vaga para ir para São Paulo. Muito bacana, né, esse exemplo de superação dos atletas, e quem quiser ajudar a contribuir com a professora Kelly Bonicenha é só procurá-la na escola, onde os treinamentos acontecem sempre no período da tarde, por volta das 4 horas da tarde. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 385 a saca. Arábica 7, R$ 355. Cunila tipo 7 caiu um pouquinho, cotado a R$ 309 a saca. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, eu converso com Hilber Costa Nascimento, é o presidente da Serliges, falando sobre o aniversário de Linhares, os preparativos para a grande festa aqui na nossa cidade. É um instante só. Minha gente, nós estamos em pleno mês de agosto, mês de aniversário de Linhares, comemorando 218 anos de história, e hoje eu vou conversar com o presidente da Seccional Regional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, a Serliges, né, que é guardiã de um grande acervo que traz aí toda a história do nosso município, é o Hilber Costa Nascimento, que é o nosso convidado de hoje. Ô Hilber, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Uma satisfação estar novamente nessa casa, que tanto prestigia a história e a cultura de Linhares. Muito obrigado por enquanto. Uma alegria para nós também, Hilber. Antes da gente falar dos eventos que vamos ter aí, né? Toda essa movimentação do final de semana e na próxima semana também, movimentando toda a nossa cultura, a nossa história, vamos falar inicialmente dessa homenagem feita à nossa querida professora Maria Lúcia Grossi, né?
Ontem nós fizemos lá na Serliges uma homenagem a Maria Lúcia Grossi Zunti, né? Aproveitando já em comemoração também, dia 17 nós comemoramos o Dia do Patrimônio Histórico, né? E Maria Lúcia tem uma contribuição muito grande na história de Linhares. E eu sempre digo, Cláudio, que a história de Linhares ela foi contada desde os idos de Lastênio Calmon Júnior e depois com Maria Lúcia, no lançamento do Panorama Histórico e Geográfico. Panorama Histórico de Linhares, ela deu uma mais visibilidade nas escolas. Hoje a história ela é repassada. Eu digo que tem 2 ciclos, antes e depois de Maria Lúcia Grossi Zunti, a história de Linhares. Olha que maravilha, né? Uma história que, né, ao longo dos anos veio de maneira oral, né, passando ali de pai para filho, até que alguns resolveram, né, escrever. Tivemos Lastênio Calmon, como o senhor mesmo disse, né, e a professora Maria Lúcia. E é um trabalho que tem que ter, assim, muita seriedade, porque é um trabalho que, assim, você tem que fazer muita pesquisa, né? Esse trabalho dos historiadores de Linhares é uma coisa fantástica, Cláudio. Eu cito e menciono sempre Maria Lúcia, Arlene Campos, Zilá, Terezinha, essas incansáveis, e mais na parte de pesquisa, Arlene, Maria Lúcia, que foi muito a fundo na história de Linhares, até buscando aquela identidade, eu chamo a certidão de nascimento de Linhares, que é aquela aquarela que tem na Praça 22 de Agosto, que ela descobriu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquarela de 1819, que eu digo que é a certidão de nascimento de Linhares, né? Essa foto histórica, essa imagem histórica de Linhares. Então, Maria Lúcia, com a sua dedicação, e nós estamos implementando em todas as escolas visitam o Instituto, nós visitamos as escolas, fazendo esse trabalho constantemente. A visitação nesse mês de agosto já passou de 17 escolas no Instituto. E na terça-feira, dia 21, nós vamos estar no SESI com uma palestra pela manhã e à tarde para 1000 alunos. Que bacana. Então, esse trabalho de divulgação da história de Linhares é fantástico. Pois é, e aí o nosso agradecimento, né, e as felicitações à professora Maria Lúcia pelo trabalho, né, o Reuber já citou que também a professora Arlene e tantos outros, né, que contribuem para a nossa memória, gente, porque se não tiver quem se empenhe nisso, as coisas vão se perdendo no tempo, né, Reuber? A cidade que não tem história para contar, o progresso com certeza vai demorar. Fica sem identidade, né? Sem identidade. Pois é, o Reuber falou da visitação lá à sede da Serliges, né, do Instituto, ali na Praça 22 de Agosto. Está aberto todos os dias ao público, né, Reuber? Todos os dias ao público. E trabalhamos também com agendamento nas escolas. Quando as escolas não podem vir, nós marcamos, agendamos e vamos na escola. Que bacana. Então, esse trabalho, esse trabalho de divulgação da história de Linhares, para que a gente crie um bairrismo, a gente conhecendo a história de Linhares, consequentemente passamos a amar mais Linhares. É isso que nós queremos. Né? Que bacana. E a gente se encanta ao ir ali a Serliges, porque, gente, tem coisas ali de 200 e tantos anos atrás, né? A memória viva do município está ali, né? Seja escrita, enfim, imagens. Hoje eu estou muito satisfeito que há muitos anos atrás a Serliges ela faz esse trabalho. Olha que cuidar de história, patrimônio histórico da história, isso não é muito atrativo. Então a gente vem massificando. Então eu tenho um orgulho muito grande, Cláudio, que todos os alunos da rede pública municipal e estadual de Linhares, eles cantam o hino de Linhares, coisa que na minha época de colégio eu não sabia que existia, eu não sabia. Então essa história, ela é fundamental, vindo lá do berço, igual diz Dona Arlene, vamos trabalhar com as crianças, que com certeza o futuro vai estar garantido na história de Linhares. Aliás, nessa semana a gente já bateu um papo aqui com a professora Dinorá Porto, né, que é a intérprete daquela poesia maravilhosa, né? E a gente conversou sobre isso Obra aqui. de Francisco Correia de Amorim. Exato, ela citava aqui, né? Era um escrito, ainda não tinha sido gravada, né? Em forma de música, e nós temos esse patrimônio também da nossa história, né, Reuber? Nossa, inclusive,
2 meses atrás, nós fizemos uma homenagem e participaram aqui conosco nessa festividade os 2 filhos do Francisco Correia de Amorim. É verdade. E ele, inclusive, nos cedeu mais umas músicas escritas por Francisco Correia de Amorim sobre Linhares. Olha aí, quem sabe não teremos num futuro breve aí não sei, um concurso para gravar essas músicas pelos nossos artistas, quem sabe, hein? Isso é maravilhoso, Cláudio. E a finalidade, ou uma das finalidades daquela casa é realmente estar resguardando, guardando e buscando a memória histórica de Linhares e repassando, entendeu? Isso a gente fica muito orgulhoso que esse trabalho está sendo abraçado por toda a comunidade. Pois é, gente. O Instituto está ali na Praça 22 de Agosto, aberta a visitação de todo linharense que queira conhecer um pouco da sua história. Agora sim, Hilber, falando de Praça 22 de Agosto, me vem aqui a memória, assim, com certa tristeza, às vezes o descaso de alguns, o vandalismo também com aquele patrimônio que tem ali, né? Dia desses vi lá um monumento daquele depredado mesmo, né? A gente, com muita tristeza, até porque a gente cobra do poder público municipal que faça a manutenção, que faça a interseção das reformas naquele local que é o marco zero de Linhares. Ali nasceu Linhares. Aquele projeto arquitetônico ali é imexível, como diz o outro. E a gente vê a depredação, a gente fica muito triste com isso. Hoje já foi repintado novamente a praça e vamos esperar que as pessoas tenham consciência em só usufruir aquela maravilha. Pois é. Bom, falando um pouquinho da festa, né, de comemoração dos 218 anos, nós vamos ter mais uma vez uma festa lá na praça, 22 de agosto, como disse o Hilber, Marco Zero, onde tudo começou. Um momento, assim, de misturar a cultura, a arte, tudo num só lugar, com várias festividades, né, Hilber? Um momento importante. Então, esse modelo muito me agrada, porque a virada cultural, como está tendo agora a semana gastronômica, e logo em seguida vem a virada cultural, que agrega e contempla a muitos artistas locais. Nós temos uma gama de artistas que é uma infinidade. Hoje nós temos mais de 1000 artistas inscritos para essa virada cultural. Que maravilha. Então isso é fantástico de todos os segmentos, e dando oportunidade para todos fazerem. Não você fazer uma festa gastando muito dinheiro e os nossos artistas sendo esquecidos. Por isso eu acho. E tenho certeza que vai ser uma festa muito mais bonita até, né? Vai ser na Praça 22 de Agosto, as concentrações, os olhares se voltam para a praça, sobretudo neste final de semana, né? Nós vamos ter a virada cultural. Lembrando, na quarta-feira é o feriado aqui na cidade, é o aniversário de Linhares, dia 22, teremos a alvorada, que já é tradição, né? Essa alvorada, ela retrata, ela resgata toda a história de Linhares, desde a Lira 8 de dezembro, que passava pela Rua da Conceição, fazendo aquela alvorada. Boas lembranças. E lembrando do meu avô, Carlos Magno do Nascimento, que vinha na frente da bandinha, e com aquele foguetório. E hoje nós fazemos, que eu faço parte e venho junto com a alvorada, cantando aquela serenata matinal para as pessoas. É uma coisa fantástica e convido a todos, dia 22 de agosto, 5h30 da manhã, na Praça 22 de agosto. Dali a gente sai pelas ruas mais antigas de Linhares, cantando essa alvorada. Que maravilha. E aqui o nosso abraço, né? O Hilber está aqui, mas um abraço ao professor Neemias Félix, né? Os demais que participam lá, Dino Noraes esteve conosco, disse que vai estar lá também dessa vez. E quem quiser participar está convidado desde já, né? Todos convidados. Eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar toda a população, que faz muito bem. A gente sai cantando as melodias de Linhares, as melodias antigas, o hino de Linhares, canções de outrora que Linhares reviveu e revive com essas músicas, e as pessoas de braço aberto abrem as suas casas para que a gente passe cantando. É maravilhoso e todos gostariam de fazer um convite a todos. Que maravilha. E só reforçando, além da alvorada logo cedinho, na quarta-feira, dia 22, às 14 horas, nós vamos ter o desfile, né? Toda aquela comemoração no aniversário da nossa cidade. É um dia para se comemorar, né, Hilber? É um dia para se comemorar, 218 anos de Linhares. E Linhares, no seu slogan já de 1968, que é conhecer Linhares é respirar progresso e contemplar beleza.
Estava, até hoje. Está né? até hoje. Maravilha. Completamente ativo. Muito bacana esse bate-papo aqui com o presidente da Serliges, né, seccional regional do Instituto Histórico e Geográfico de Linhares, do Espírito Santo, perdão, seccional de Linhares, guardiã desse patrimônio. Agora, claro que toda a população, toda a comunidade tem que ajudar também, participar, estar ali junto, guardar esse patrimônio que é nosso, né? É do povo. É do povo. Nós fazemos questão de mostrar, estar propagando que, conhecendo a nossa história, consequentemente, vamos gostar e amar muito mais Linhares. Não tenho dúvida disso. Hilber, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, Linhares, e que agradeço. Viva a nossa cidade, né? Nossa Viva Linhares. 218 anos. Maravilha. Você da Grande Vitória que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Você de Linhares e região, continue participando conosco, né? Deixando seu recado na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. O endereço aparece aí na tela. Você também pode rever esta entrevista, compartilhar, rever os nossos vídeos, reportagens no nosso canal direto no YouTube. TVC Linhares, é só digitar. E o telefone da redação que mais uma vez aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.